Transmissão iniciada. Quero cumprimentar a cada um dos irmãos presentes aqui na igreja, no templo, e também presente no templo virtual, né? Aqueles que estão nos ouvindo agora, e queira Deus que mais alguém, né, em algum momento da história, né, se for da vontade de Deus, que essa mensagem seja, né, também ultrapasse os limites, né, do tempo. E quero fazer uma reflexão com os irmãos. Imagine que seja possível para nós, pela nossa visão e pela nossa experiência como cristãos, determinar qual foi o limite do pecado que uma pessoa pode chegar. Se isso fosse concedido a nós, talvez o reino de Deus na eternidade fosse composto por pessoas que não deveriam estar ali, pessoas que deveriam estar, não estaria. Aí eu me pergunto, e também chego a perguntar para os irmãos, qual o limite da paciência de Deus para determinar se uma pessoa já está salva ou se já está perdida? E eu, fazendo essa reflexão, me veio à mente uma pessoa que está escrito lá uma experiência de uma pessoa na Bíblia, que está escrito lá no 2 Reis, capítulo 21, que fala um pouco sobre a experiência da vida do rei Manassés. E imagina nós, sem conhecer o final da vida, do resultado da vida de Manassés, e fosse determinado para nós dizer, você acha que Manassés estará salvo ou estará perdido? Imagina cada um de nós lendo a experiência de vida, a história de vida de Manassés, e tivéssemos que determinar qual será o resultado da eternidade de Manassés. Aí eu vejo onde entra a expressão do amor de Deus. Não tem limite. A expressão do amor de Deus e a vontade de salvar o ser humano não tem limite. A tragédia de vida de Manassés, ela foi tão grande, que nem homem algum poderia dizer que Manassés teria mais jeito. A gente às vezes pensa, fulano chegou num limite de tal transgressão que não tem mais jeito para ele. Talvez pudéssemos também dizer isso com Manassés. Eu quero ler um pouco sobre um texto que fala sobre alguns pontos da vida de Manassés. Manassés, era filho de um grande homem de Deus. Aí entra, filho de peixe, peixinho é. Nem sempre. Nem sempre o melhor cristão, seus filhos serão
bons cristãos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Hefzibá. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal. E fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar os seus filhos pelo fogo, e o seu filho pelo fogo. E adivinhava pelas nuvens, e era arougueiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu a fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés, meu servo, lhe declarou, lhe ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A Bíblia diz que a taça da ira de Deus, ela derramou, ela encheu de tal forma a derramar sobre aqueles que moravam na terra de Canaã. Os cananeus, os heveus, os perizeus, os filisteus, todos aqueles. Mas a Bíblia diz que Manassés fez com que o povo de Jerusalém e de Judá fizessem piores coisas do que aquelas que antes eles faziam. Então nós vemos que o pecado de Manassés, ele ultrapassou todos os limites. Se olharmos, nós somos pecadores. Paulo lhe diz que era um dos maiores pecadores, né? Mas olhando para a vida de Paulo e tudo que Paulo havia feito, que considerasse como um dos maiores pecadores, comparado à vida de Manassés, eu acho que estava longe. Então, a profundidade onde Manassés chegou, para qualquer ser humano dizer: o que você acha de Manassés? Esse aí está totalmente perdido. Idolatria extrema. O pai, ele faz uma reforma espiritual total. O filho faz uma reforma ao contrário, pelas avessas. Ocultismo, sacrifício de filhos, feitiçarias e práticas abomináveis, influências destrutivas sobre Judá. O povo seguiu os seus caminhos do pecado, ou seja, o povo ele seguiu o seu líder para pior
situação possível. Violência e rebelião enche Jerusalém de sangue. A Bíblia diz que ele matou tantos inocentes que encheu Jerusalém de sangue. Durante 55 anos, né, Vicente? O relato aqui é pouco, né? Para o que ele fez. Não existe limite para onde o coração humano pode cair quando se afasta de Deus. É isso que fizemos, um comentário que fizemos hoje. O coração que se afasta de Deus, ele não vê limite para o pecado. Mas também não existe pecado tão grave que impeça de Deus agir. Quando Deus, às vezes, eu como professor na escola, uma vez chegou um aluno para mim e perguntou: professor, por que é que o senhor pega tanto no meu pé? Por que é que o senhor me dá tanta bronca? Aí eu demorei um pouquinho para responder, e eu falei para ele o seguinte: porque eu me preocupo com você. Porque eu sei que você pode chegar mais longe, pode chegar longe. Faça o seguinte: se preocupe quando eu não mais te der bronca. Quando eu não mais pegar no seu pé. Porque quando isso acontecer, é porque eu já desisti de você. Então, enquanto eu estiver pegando no seu pé, saiba que é porque eu quero o melhor para você. É porque eu quero o seu bem. A disciplina de Deus, ele é um amor que corrige. Ele é uma ação que leva as pessoas para o caminho correto. Ela muitas vezes ela é doída. Ela atinge aquele ponto onde você mais aprecia, onde você acha que é o melhor de sua vida. Não sei, pode ser na família, pode ser nos seus bens que você tanto se apega e coloca o seu coração, né? Tesouro. A disciplina de Deus, ela vai aonde seu coração está, onde você acha que é o seu tesouro. Em 2 Crônicas, capítulo 33, ainda falando sobre esse capítulo também, ele fala sobre a vida de Manassés. É tanto que nesse capítulo de 2 Crônicas, quando fala de Manassés, lá em Reis, ele diz que ele queimou um filho em holocausto, em sacrifício aos deuses pagãos. Já em Crônicas, ele diz que ele queimou os filhos. Então, ela esclarece mais, ele diz que ele não foi um único filho que ele queimou. Foi filhos. No versículo 11 em diante, diz o seguinte, capítulo 33. Versículo 10, ele diz o seguinte, eu vou ler o versículo 9 também. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então aí ele vem a ação de Deus. Aí vem a disciplina de Deus para corrigir.
pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais o prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Tem uma versão da Bíblia, a King James, ela diz que ele foi colocado, foi preso com argola no nariz, como se faz com alguns. Antigamente se fazia muito com o boi, colocava uma argola no nariz para que pudesse ter domínio sobre o boi. E esse foi o que fizeram com Manassés. E ele, angustiado, e o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito e deu ao Deus dos seus pais. Deus, ele fala a Manassés. Primeiramente, Deus fala tudo como ele estava, não é ouvido. Aí vem Deus, fala de uma forma diferente, através da disciplina. Deus, ele pode fazer isso conosco. Muitas vezes Deus, ele nos fala através da sua palavra, através dos seus servos, e até mesmo através de uma jumenta. Né? Deus, ele precisou, em certo momento, Deus, até mesmo com um animal irracional, Deus, ele fala para trazer os seus filhos para o meio, do seu meio, na sua retidão. Não foi suficiente. Então, Deus permite que as coisas aconteçam para que nós possamos compreender que estamos no caminho errado. Ele fez isso com Manassés. Ele trouxe nações de longe para repreendê-lo, para levá-lo à consciência do que ele, de como ele estava. E muitas vezes isso foi mostrado para Manassés, que a queda não é uma destruição. Quando Deus ele não faz para destruir. A disciplina de Deus, ela é uma disciplina para vida e não para a morte. E ele mostrou isso a Manassés. A disciplina de Deus, ela não é uma rejeição. É uma expressão profunda do seu amor. Quando Deus corrige, ele está dizendo: eu não desisti de você. Tem um ditado que diz que não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? E é verdade. Deus, ele corrige porque ele não desistiu de nós. Porque ele deseja que nós, em plena consciência, cheguemos ao pleno arrependimento. Versículo 12 e 13 diz o seguinte: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. E então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus, ele não somente devolveu o trono para Manassés, mesmo que se ele não tivesse voltado ao trono, seria uma vitória em ter tido novamente
a graça do perdão e da transformação de Deus. Mas Deus, ele não somente transforma a vida de Manassés, né? Às vezes lemos esse trecho da Bíblia e achamos que Manassés simplesmente foi preso e lá se ajoelhou, orou ao Senhor e Deus o voltou. Não. A Bíblia ela é muito sucinta nisso. Mas não se sabe, a Bíblia ela não mostra o quanto Manassés padeceu e sofreu ali, para chegar a reconhecer, primeiramente, a vida que ele levava, e o quão distante ele tinha se separado de Deus. Porque Manassés, ele viveu uma vida, ele cresceu num lar temente a Deus. Os seus pais eram homens de Deus, temente a Deus. Manassés, com certeza, passou um filme na cabeça de Manassés. Esse filme deve ter passado muitas vezes o quanto seu pai era fiel a Deus, o quanto seu pai ele vivia para Deus, o quanto seu pai ele vivia uma vida correta diante de Deus, e o quanto seu pai e sua mãe tinham falado de Deus para ele. Quando aos 12 anos ele ascende ao trono, ele conhecia a Deus durante esses 12 anos de vida. Ele teve ensinamentos de quem era Deus, dos seus pais. Então Manassés, ele é devolvido ao seu trono, como Deus é bom. Manassés muda suas atitudes, remove os ídolos, restaura o altar do Senhor, ordena ao povo a servir verdadeiramente a Deus. O fim da vida de Manassés, eu acho que os melhores roteiristas de filme não poderiam fazer como foi feito na vida de Manassés. Porque ao olharmos o começo, o meio, teremos, nós como seres humanos, plenamente certeza de que o fim não seria diferente do começo e meio. Mas Deus, como o melhor dos roteiristas, ele mostra quem ele é e o que ele pode fazer na vida do pecador. A graça não é apenas perdoa, ela muda a vida. Quando Deus ele transforma alguém, essa mudança ela se torna evidente. Vocês já imaginaram as conversas das pessoas lá em Jerusalém? Adiantes sobre a vida do rei e a depois da chegada do rei novamente. Como seria? Eu fico impressionado, eu fico até pensando assim, como seriam as conversas do povo sobre a vida de Manassés, a nova vida de Manassés, de quem foi e quem é. A história de Manassés nos mostra que o amor de Deus, ele é mais profundo do que o pecado humano. Ele nos ensina que Deus alcança quem está no fundo do poço. Não sei onde você está nesse momento, meu querido. Nesse momento eu falo ampliando o universo dessa mensagem. Não somente para aqueles que estão aqui na casa de Deus, nem aqueles que estão na casa de Deus virtual aqui, presentes, mas para todo aquele que, se possível, pela graça de Deus, puder ouvir.
A vida de Manassés, ele nos ensina que Deus alcança quem está no fundo do poço. Eu não sei qual é o fundo do poço que você está nesse momento, meu querido. A graça de Deus, ela usa a disciplina para nos trazer de volta. E transforma completamente aquele que se arrepende. Ele é o Deus que não desiste, o Deus que espera, o Deus que restaura, o Deus cujo amor busca até o mais rebelde dos seres humanos. Quantos e quantas pessoas que viviam no crime, hoje pode dizer que Deus é Deus, que Deus o salvou. Que Deus nos conceda a graça de podermos nos colocar de joelhos e dizer: Deus, muito obrigado, porque tu não me abandonaste. Porque apesar de eu ter me distanciado de ti, tu não me abandonaste. E que, se porventura teve que haver disciplina, ela foi menor do que o teu amor e a tua graça. Em nome de Jesus, eu encerro essa mensagem. E convido os irmãos para nos colocarmos de joelhos, aqueles que tiverem condição. Santo e eterno Deus, Criador do universo. De joelhos, Senhor Deus, nesse momento, eu coloco a minha vida, coloco a vida de cada irmão que está presente aqui no templo. Coloco a vida, Senhor Deus, daqueles que estão no templo virtual, em tuas mãos, ó Pai. E te peço, Senhor Deus, que não nos abandone, ó Deus. Que não nos dê por perdido. Mesmo, Senhor Deus, naqueles momentos que nos afastamos de Ti. Que a Tua voz, Senhor Deus, ela jamais ela deixe de ser ouvida por nós. Como a Tua palavra diz, se ouvires, se andares, se desviares para a direita ou para a esquerda, que essa voz, Senhor Deus, ela jamais ela se cale. Este é o caminho, andai por ele. Nesse momento, Senhor Deus, meditando na vida de Manassés, aquela palavra que falaste a Isaías, ó Pai, que a tua mão não está encolhida e nem os teus ouvidos agravados. A mão, Senhor Deus, para salvar, e nem os teus ouvidos agravados para não ouvir. Senhor, quando estivermos no maior desespero da vida, achando que estamos totalmente perdidos, Senhor, escuta a nossa voz e nos ajuda, Pai. Nos salva por Jesus. Amém.